Primeiro, eu estou entre o público que tomaria a segunda dose da Coronavac agora, hoje, quarta-feira, dia 5. Estava programado para isso, mas houve um problema de remessa, houve um desacerto por parte do Ministério que pediu para que se aplicasse todas as vacinas, e esse público de 64 a 67 anos está aí sem tomar a vacina. Todo mundo pergunta, né? Tinha um período estabelecido, quanto posso extrapolar nesse período, que segurança eu tenho de ampliação desse período para receber a segunda dose da Coronavac, já te cumprimentando e agradecendo tua presença aqui com a gente. Paulo, sempre um prazer, um grande abraço para você, para o João. Bom, e para todos os ouvintes, né, claro. Um aspecto importante, Paulo, é que tem um conceito em vacinas que dose dada é dose válida, ou seja, ninguém perdeu a dose. Né? O ideal é que essa segunda dose seja dada na data prevista, no caso da Coronavac, entre 14 e 28 dias, que é o que foi pesquisado, o que foi publicado nos estudos de fase 3. Se você der antes de 14 ou mais de 28, isso não foi pesquisado. Mas nós temos informação de outras vacinas que têm as mesmas características, ou seja, são vacinas de vírus inativado. E nós sabemos muito bem que se você der essa vacina num período entre 1, 2 e eventualmente até 3 semanas depois, ou dar um pouco antes, você tem pequenas variações, mas que não deve afetar, né, de forma significativa a produção de anticorpos e a proteção que essas vacinas dão. Então, o ideal é fazer na data estabelecida. Se não for possível, pequenas variações não vão gerar também a perda da efetividade da vacinação. Doutor Carlos, falando da vacina da Pfizer, né? Belo Horizonte acabou de receber essa remessa da vacina da Pfizer e também teve um pouco de dúvida, um pouco de polêmica em relação à estratégia adotada pelo governo federal, que está usando o mesmo procedimento que o Reino Unido tá fazendo lá no Reino Unido, que é aplicar a primeira dose e depois 3 meses a segunda dose, sendo que o fabricante diz na bula que teria que ser um prazo menor, se eu não me engano, 20 dias. Tem algum problema em relação a isso, doutor Carlos? Não tem. Tem trabalhos muito bem feitos que mostraram que se você, inclusive, der num intervalo maior de 3 meses, você vai fazer uma potencialização maior dessa vacina. Uhum. E essa é uma vacina que depois de 3 semanas, ela já induz a produção de anticorpos em nível muito satisfatório. Satisfatório para evitar formas graves, evitar ou seja, necessidade de internação, necessidade de terapia intensiva. Então, é uma vacina que, como todas as vacinas, tem seus efeitos colaterais, né? Mas que são infinitamente menos importantes do que o fator proteção que ela confere às pessoas que a tomam. Eu vi vocês comentando, apesar nós estávamos com um problema de áudio, eu vi vocês comentando sobre várias pessoas queixando de dor de cabeça, uma febrícula. Isso é comum com vacinas que trabalham com essa plataforma, ou seja, é um vírus símil, um vírus de macaco que não faz praticamente nada com a gente. Mas, eventualmente, algumas pessoas podem desenvolver uma reação leve, né, que é essa de dor de cabeça, uma febrícula, que passa com 48, 72 horas. As reações adversas graves são extremamente raras. Eu, conversando com alguns amigos, e estou na faixa aí dos privilegiados que já estão podendo tomar a vacina, alguns relatam, por exemplo, os que tomaram a Coronavac como eu não senti absolutamente nada. Para te falar a verdade, nem a tal da dor no braço que disse que daria, eu senti. E eu vi a menina aplicando, porque eu fiz questão de olhar para ver se ela estava aplicando.
E ela aplicou mesmo, então não teve problema nenhum. Eu não senti absolutamente nada. Muita gente que tomou a Coronavac também não sentiu absolutamente nada. Mas muita gente que tomou a AstraZeneca reclamou de alguns sintomas. Por que essa diferença? A diferença é no processo de produção, a forma que a AstraZeneca atua no organismo é distinta daquela que a Coronavac atua, e por isso quem tomou a AstraZeneca teve algum efeito colateral? Não, são vacinas feitas com estratégias, né, que nós chamamos de plataformas, completamente distintas. Eu também não senti nada com a Coronavac, né? E me considero imunizado, né? Já quem faz uso da AstraZeneca relata, tem várias pessoas relatando exatamente esses efeitos colaterais, né? A plataforma da Coronavac é vírus inativado. A plataforma da AstraZeneca é um vírus símil de macaco, né? Um adenovírus, né? Que provoca infecção em primatas, né? Não humanos. E que geralmente não faz absolutamente nada com a gente. Marcadores do vírus, do coronavírus, são inseridos nesse vírus, que carrega, né, e potencializa a resposta, né? Então, essa estratégia de produção de vacina, ela não precisa de adjuvante. Adjuvante é o que potencializa a ação das vacinas. Às vezes, uma determinada substância química. Nesse caso, o adjuvante é o próprio vírus. Então, a função dele é estimular o sistema imunológico. Então, esse estímulo do sistema imunológico provocado pelo vírus, eventualmente, é o que já dá esses pequenos efeitos colaterais. Já a vacina, a Coronavac, não. Ela é um vírus inativado com um adjuvante. Então, isso faz com que ela seja menos reatogênica, ou seja, provoque menos reações nas pessoas que as tomam. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Ambas têm o mesmo sentido, que nesse momento, nessas vacinas de primeira geração, que as que nós temos hoje, todas elas, né, elas servem muito bem para evitar as formas graves da doença, internações e óbitos. Elas não são vacinas ainda esterilizantes, ou seja, que evitam completamente que as pessoas se infectem pelo coronavírus, né? Elas evitam as formas graves da doença, mas mesmo aquelas pessoas vacinadas podem desenvolver, podem se infectar e transmitir o vírus. Por isso, os cuidados que nós estamos preconizando desde o princípio dessa epidemia são tão importantes agora como sempre, né? Que é manter o distanciamento social, o uso de máscaras, preservar-se, evitar aglomerações, isso é essencial para evitar a infecção, higiene de mãos, tudo isso é complementar às vacinas que nós temos. Então, essa que é a intenção dessas vacinas, o objetivo delas. Doutor, para a gente finalizar, para a gente liberar você ir para o outro compromisso, só para dar um recado, né? Você dá um recado para as pessoas. Tem muita gente com receio de tomar AstraZeneca por causa da suspensão lá na Europa, questão do coágulo. Só para você dar um recado sobre a eficácia e a segurança dessa vacina para essa população. Bom, primeiro, a Europa tem várias outras vacinas como opção. Nós não temos. Nós temos a AstraZeneca e temos Coronavac. Agora, chegando o Pfizer, né? Mas chegando ainda aos poucos. Portanto, a questão dos efeitos colaterais, como eu disse, esses efeitos colaterais mais graves, né, que foram relatados, eles são extremamente graves. Extremamente raros, né? E eventualmente podem ser graves também, né? Mas uma raridade em termos de ocorrência. Por exemplo, as pessoas que fumam,
né, tem um risco quase 1 milhão de vezes maior do que quem toma uma vacina dessa. Ou as pessoas que usam anticoncepcional têm um risco de ter formação de coágulos, ou seja, ter fenômenos embólicos infinitamente maior do que quem toma a vacina. Portanto, é um efeito colateral, mas com uma raridade absurda, né? E o benefício do uso da vacina suplanta em muito, principalmente nessa condição epidêmica, né, o seu risco de efeitos colaterais graves, né? Lembrando que a maior parte dos efeitos colaterais são efeitos comuns de qualquer outra vacina e que são tratados com antitérmicos, com analgésicos simples e que passam com um período curto de 24, 48 horas. Agradecer ao Dr. Carlos Starling, infectologista, conversou conosco, nos tranquilizando com relação aos efeitos da vacina. Depois que nós tomarmos a segunda dose e quando voltar mais ou menos normal a vida, nós vamos tomar um vinho para comemorar esse período que passamos aqui com informações, com uma série de questões que às vezes nos colocam em rivalidade, em confusão, em conversa, em amizade, mas a gente vai resgatar tudo isso com um bom vinho que eu espero que em breve a gente possa tomar. Carlos, é sempre um prazer falar com você. Se Deus quiser, Paulo, um grande abraço para você e vou cobrar esse vinho, hein? Não, pode cobrar, pode cobrar. Fique à vontade. O João é testemunha, né? Eu vou junto, você acha? E também companhia para esse